Olá! O tipo ideal é um conceito fundamental no interior da reflexão metodológica de Max Weber. A fim de trazer alguns pontos de esclarecimento a respeito do tipo ideal, recorremos aqui a uma leitura que faz Julian Freund em seu livro Sociologia de Max Weber. Aqui, Freund procura resgatar o pensamento de Weber na sua totalidade da maneira mais clara possível. Por isso, ou em razão disso, divide seu livro em vários tópicos basicamente temáticos, a fim de trazer à tona a coerência do pensamento weberiano. Vejamos como ele desenvolve esta parte referente ao tipo ideal. Freud observa, inicialmente, que o tipo ideal se amarra à preocupação de Weber com o rigor, uma vez que, para Weber, sem rigor conceitual, não há ciência digna deste nome, ou não haveria ciência digna deste nome. Portanto, o que Weber está procurando com a ideia de tipo ideal é o recurso a um instrumento metodológico, lembrando que o tipo ideal não é o método de Weber, e sim um elemento conceitual que integra o método de Weber. Com o tipo ideal, ele está procurando delimitar o objeto de análise para compreender este objeto em sua singularidade histórica, em sua especificidade histórica. Com isso, Weber pretende escapar das análises generalizantes. Lembremos que ele não descarta nem as conclusões generalizantes, muito menos aquelas de caráter individualizante. No entanto, o que está preocupando Weber é fundamentalmente compreender a especificidade, a singularidade das manifestações históricas. Para ele, noções como capitalismo, socialismo, protestantismo, produtividade, história ou sociologia têm o seu conteúdo significativo modificado segundo as épocas ou as escolas de pensamento que se apropriam destes conceitos. Observará, por exemplo, que o que se entendia por calvinismo no século XVII não corresponde exatamente com o que era possível de se entender por calvinismo ali no início do século XX. Todo o mundo, certamente, entende algo com este termo, ou seja, com o termo calvinismo. Porém, esta diferença não pode satisfazer aquele que se lança à investigação. Não é porque todo mundo tem uma ideia geral de um determinado fenômeno histórico que isso seja suficiente para aquele que quer fazer ciência. Nesse sentido, Weber trabalha com a ideia de que convém precisar cada vez mais em que sentido se toma um determinado conceito, ou em que sentido nos apropriamos de um determinado conceito, com o fim de não entorpecer a análise e acabar desembocando em resultados inconsistentes, extraindo conclusões válidas somente para uma forma de um período determinado, ou, então, acabando por atribuir uma regra própria unicamente de uma de suas formas históricas. Ele se refere fundamentalmente à questão do capitalismo, mas também do cristianismo. Não é porque se tem uma noção de capitalismo ou de cristianismo que se torna possível operacionalizar apenas com o conceito geral de um ou de outro, uma vez que, ao longo da história, o conceito envolvendo cada uma destas manifestações singulares se transformou. Freud resgata uma questão, uma pergunta de Weber.
Como pode ser preciso uma análise se não ou são os meios intelectuais empregados? Para dar uma resposta a isso, Weber vai recorrer, dentro do método histórico, ao recurso do tipo ideal. Dirá Freund: como pode ser preciso uma análise se não o são os meios intelectuais empregados? Para dar aos conceitos utilizados pelo método histórico um rigor suficiente, Weber formou a noção de ideal tipo, lembrando que o método histórico busca captar a singularidade de uma determinada manifestação social, como é o caso do capitalismo, do protestantismo, do calvinismo, do cristianismo, entre outras manifestações que possuem a sua especificidade ao longo da história. Se o tipo ideal é um recurso metodológico a ser utilizado, como é, então, que se obtém este tipo ideal? Aí é o próprio Weber falando ou escrevendo. Se obtém um tipo ideal ao acentuar unilateralmente um ou vários pontos de vista e encadear uma multidão de fenômenos isolados, difusos e discretos para formar um quadro de pensamento homogêneo. Isto é fundamental porque aponta para a maneira como Weber pensará o tipo ideal. O tipo ideal não será a reprodução da realidade, e sim uma construção mental para apreender partes da realidade, uma vez que, para Weber, o real é infinito e seria impossível a um único investigador, ou mesmo a um grupo de investigadores, por mais sábios que fossem, compreender aquele real na sua totalidade. Portanto, quando se fala de tipo ideal, não se está não se está se remetendo a um modelo perfeito para análise, e sim a uma construção mental na qual serão selecionados certos elementos significativos dentro de uma determinada realidade cultural, a fim de explicar uma determinada manifestação histórica. Portanto, se obtém um tipo ideal ao acentuar unilateralmente um ou vários pontos de vista, encadear uma multidão de fenômenos isolados, difusos e discretos, para formar um quadro de pensamento homogêneo. Para Weber, portanto, o tipo ideal designa um conjunto de conceitos que o especialista das ciências humanas forma com o único fim de realizar a investigação. É importante observar, diz Freud, que Weber rechaça a concepção da ciência no sentido de que esta se encontra em condições de alcançar a substância das coisas para englobá-las em um sistema completo, pensamento fiel de toda a realidade. Ou seja, ele rechaça a ideia de que a ciência pode compreender a realidade tal como a realidade é. Em seu entender, nenhum sistema de investigação é capaz de reproduzir integralmente a infinidade do real, nem conceito algum da diversidade intensiva de um fenômeno particular. Daí que o ideal tipo é outro momento da seleção que realizam o historiador e o sociólogo ao abordar necessariamente a realidade a partir de certos pontos de vista que estão em função da relação com os valores. Lembremos que Weber se permite selecionar, ou para sua análise, é permitido selecionar os elementos com os quais o investigador vai construir a sua análise, o que não quer dizer que o investigador possa mudar a todo momento os valores selecionados, ou então dar aos valores selecionados o sentido que queira. Os valores, assim que são selecionados pelo investigador, devem falar por si mesmo na sua existência, tanto individual enquanto um valor para análise, como também na sua articulação com os demais elementos de valor selecionados para a pesquisa.
Para Weber, o papel do tipo ideal é, portanto, formar conceitos próprios do método histórico, que era também chamado por ele método individualizante. O tipo ideal tem por objeto estudar a realidade e os fenômenos em sua singularidade, em sua especificidade. Portanto, o tipo ideal é um caminho para elaborar o conceito rigoroso de uma realidade singular, dado que não pode proceder por generalização das analogias e semelhanças com outras realidades. Tal passo subordinaria a pesquisa aos fenômenos das leis, do estabelecimento de leis ou conceitos genéricos que despojariam precisamente o singular de seus caracteres distintivos e particulares. Lembremos que Weber não está descartando as generalizações, mas antes de se fazer qualquer generalização, é necessário entender a singularidade da manifestação que está colocada para o campo de análise do investigador. Ele cita como exemplo, o Freund retoma como exemplo da preocupação de Weber a questão do capitalismo. O capitalismo é uma manifestação singular da vida econômica, assim como o protestantismo da vida religiosa e o romanticismo da vida artística. Querer explicar o capitalismo ou o protestantismo, englobando-os nos termos gerais da economia e da religião, seria eliminar os aspectos que proporcionam a sua originalidade. Daí que o método individualizante se faz necessário. Porém, sempre lembrando que o método individualizante, aquele que busca a singularidade do fenômeno histórico, o método singularizante não exclui de modo algum o método generalizante, aquele que busca fundamentalmente extrair leis gerais dentro da sociedade. Prossegue Freud. Se chega a magro resultado quando se intenta determinar estas realidades singulares pela adição dos caracteres comuns, ou seja, quando se estabelece uma média dos traços próprios das diversas formas destes fenômenos. O ideal tipo, sempre é bom lembrar, nada mais é do que uma construção conceitual, ou, diz Freud, uma racionalização utópica. Utópica no sentido de que nunca ou raramente se encontra de maneira pura na realidade empírica e concreta. Lembremos que o ideal tipo é construído através da seleção no interior de parte complexa da realidade de elementos conceituais que são considerados fundamentais para a análise. Neste sentido, o ideal tipo ou o tipo ideal é uma utopia, uma racionalização utópica que nunca ou raramente se encontra pura na realidade empírica e concreta. Na prática, dirá Freud, o tipo ideal consiste em uma representação ideal e consequente de uma totalidade histórica singular, obtida por racionalização utópica e acentuação unilateral dos traços característicos e originais, com o fim de dar significação coerente e rigorosa ao que aparece inicialmente como confuso e caótico em nossa experiência puramente existencial. Deste modo, o conceito de tipo ideal se opõe ao conceito de substância, ou seja, aquela análise que pretende compreender o real tal como o real é. Dirá Freud, a concepção de tipo ideal se opõe ao conceito de substância, que pretende captar a realidade das coisas no seio de uma hierarquia das espécies e dos gêneros, quer seja em um sistema de leis naturais, quer seja em um conjunto de elementos componentes e gerais que seriam seu fiel reflexo.
O ideal tipo não tem de identificar-se com a realidade no sentido de que expressa a verdade autêntica, portanto, absoluta. Pelo contrário, o ideal tipo nos afasta deste tipo de tentativas. Nos afasta dela devido à sua própria irrealidade, uma vez que é uma construção mental. Devido à sua própria realidade, para melhor dominá-la intelectual e cientificamente, ainda que de maneira fragmentária. Ou seja, o ideal tipo, ou o tipo ideal, é uma construção mental que procura reter elementos que são considerados pelo investigador como fundamentais para a compreensão de um determinado objeto, mas ele não pretende de maneira nenhuma ser a reprodução exata, o reflexo do objeto concreto, tal como aquele objeto existe na realidade. Para facilitar um pouco a ideia, o tipo ideal seria mais ou menos aquilo que geralmente encontramos em livros de história. Quando pegamos um livro de história, de ensino médio, por exemplo, vemos este ou aquele autor selecionar alguns elementos fundamentais que, no entender dele, explicariam a Revolução Francesa, a Revolução Inglesa, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial e assim por diante. Vários fenômenos que percorreram a história. Então, o autor do livro seleciona estes elementos, faz com que estes elementos mostrem cada um deles a sua importância, entrelaça esses elementos para dar uma explicação coerente do fenômeno estudado e, à luz disso, extrai as consequências. Daí que quando a gente pega livro didático, sempre tem as causas e as consequências. Seria um pouco a ideia de tipo ideal no Weber, selecionar na realidade infinita os elementos que contribuiriam para explicar um determinado fenômeno histórico em sua singularidade. Além disso, observará Freud, a ideia que nos fazemos de uma época ou de uma doutrina sob a forma do tipo ideal, com o fim de captar sua significação, não corresponde forçosamente à ideia que os contemporâneos desta época ou os militantes desta doutrina teriam dela. Uma coisa é aquilo que o investigador extrai como resultado da sua análise. Outra é aquilo que aqueles elementos envolvidos com suas ações sociais dotadas de sentido colocam ou entendem ser aquele fenômeno. A leitura do cientista necessariamente não coincidirá com a leitura daqueles que estão envolvidos em determinado fenômeno histórico. Ele pode explicar o sentido do capitalismo. Isso não quer dizer que, entre aquelas individualidades que efetivamente estão dentro do capitalismo concreto, o sentido que elas deem às suas ações dotadas de sentido seja o mesmo daquele que foi extraído pelo investigador. Daí que o ideal tipo, ele é muito mais de ordem lógica. O ideal tipo não pretende ser um julgamento moral de nenhuma realidade, mas tão somente uma construção lógica para se compreender partes da realidade. Freud observa que, para Weber, o investigador, aqui chamado no texto de sábio, o sábio não deve perder de vista os limites dos conceitos que utiliza, uma vez que a humanidade pode modificar bruscamente o sentido destes conceitos, além de que a humanidade sempre pode mudar bruscamente o próprio curso da história. Só é dado ao investigador compreender uma parte acabada e sem cessar, mudante, cambiante, do caótico e prodigioso desenvolvimento dos acontecimentos que se desenvolvem no tempo. Assim, se precisam o papel e a significação metodológicos dos tipos ideais. Assim se tornam mais precisos o papel e a significação metodológica dos tipos ideais. Portanto, observará Freud, os tipos ideais são instrumentos, meios destinados a dar uma coerência significativa ao objeto da investigação,
constituem procedimentos experimentais que o sábio, leia-se o investigador, cria voluntária e arbitrariamente, segundo as necessidades da investigação, e que abandona da mesma maneira se esta construção não atendeu aos requisitos exigidos pela pesquisa. Seu valor vem unicamente determinado por sua eficácia e fecundidade na investigação. Se estas são nulas, o sociólogo forma outros tipos ideais mais apropriados. Por si mesmos, os tipos ideais não são nem verdadeiros nem falsos, sim, úteis ou inúteis, como todo instrumento técnico. É sempre importante observar que a história se transforma. Há um fluxo eternamente cambiante, ou seja, mudante, transformador da civilização, que coloca incessantemente novos problemas. Isto faz com que a ciência seja eternamente jovem, uma vez que a ciência, ao não poder trabalhar com resultados absolutos da investigação ou com ideias absolutas, precisa sempre estar se renovando. Há uma perpétua juventude da ciência, o que impõe ao sábio a preocupação com o rigor. Prossegue Freud. Precisamente porque o conteúdo dos conceitos históricos é necessariamente variável, resulta indispensável formulá-los cada vez mais com precisão. Ou seja, há a necessidade de não confundir o tipo ideal com a história real, portanto, com a história concreta. Daí que, tendo em conta que estes tipos ideais se formaram sob a forma de conceitos rigorosos para dar uma coerência interna ao objetivo investigado, ponto por ponto desse tipo ideal, ou dos elementos constitutivos do tipo ideal, precisam sempre estar presos à singularidade do objeto selecionado e aos procedimentos que foram escolhidos para realizar a análise. Daí que todo cientista deve também tomar clara consciência dos limites da validade das pesquisas que realizou. Em caso de necessidade, dirá Freud, o sábio pode formar diferentes tipos ideais de um mesmo fenômeno, e precisamente o número que lhe pareça necessário para compreender melhor, a partir de todos os pontos de vista possíveis, o objeto que pretende esclarecer. Daí que nada impede elaborar várias construções típico-ideais ou ideal-típicas do desenvolvimento de qualquer objeto, seja ele do capitalismo, do cristianismo, do protestantismo ou de outros, que assumiram determinadas formas ao longo da história. O que importa é sempre captar a especificidade destes fenômenos. É importante observar que o ideal típico, o ideal tipo, ou tipo ideal, ainda que seja uma construção mental, não é uma construção mental feita aleatoriamente. Ele é construído a partir da própria realidade empírica. No entanto, ainda que baseado na realidade empírica, nenhum tipo ideal pode pretender representar aquela realidade na sua concreticidade, ou seja, tal como ela objetivamente ou exatamente é. Não se pode formar, por exemplo, uma ideia definitiva de cristianismo, de capitalismo ou de qualquer outro fenômeno histórico. O que se pode é selecionar na realidade traços característicos e significativos por sua singularidade destas manifestações históricas e procurar compreendê-las. Isto se explica, prossegue Freud, devido a que nosso conhecimento da realidade infinita é necessariamente parcial e fragmentário, só pode ser também fornecido um conhecimento aproximativo.
A multiplicidade dos tipos ideais não tem outro objeto que fazer esta aproximação tão precisa o quanto possível, circunstanciada e clara na medida do possível. O verdadeiro papel do tipo ideal é, portanto, fornecer um fator de inteligibilidade nos níveis da investigação e da exposição. A construção típica ideal permite formar juízos de imputação causal, ou seja, através da seleção daqueles elementos, compreender como que um fenômeno específico se desenvolveu e mesmo algumas consequências que brotaram destes elementos que foram selecionados, ou seja, como aqueles elementos selecionados podem explicar o objeto e mesmo desdobramentos possíveis que ocorreriam no interior da história, caso aqueles elementos tivessem se realizado de uma maneira pura, ou seja, sem a interferência de outros fatores. A construção ideal típica permite formar juízo de imputação causal, guia a elaboração das hipóteses sobre a base de uma imaginação alimentada pela experiência e disciplinada por um método rigoroso. Este é o ponto essencial. Com efeito, a utopia racional, que é a construção do tipo ideal, permite determinar a singularidade, isto é, a especificidade, de um desenvolvimento, de uma doutrina e de uma situação, indicando, em cada caso particular, em que grau se afasta da realidade do quadro do pensamento homogêneo e irreal. Portanto, o tipo ideal permite não fazer apenas aproximações à realidade, como também mostrar distanciamentos em relação à realidade, uma vez que é uma construção mental. Se forma um ideal tipo, tomando como base os traços característicos e típicos da organização que tem que ser analisado, que se coloca como objeto de análise. Feito isso, se cria elementos para compará-la ou para comparar aquele ideal tipo com a realidade empírica, com a realidade concreta. O tipo ideal, prossegue Freund, o tipo ideal permite compreender o desenvolvimento real e clarificar a vida empírica enquanto a seus elementos mais importantes. No entanto, em nenhum momento, Weber faz com que o tipo ideal seja aquele instrumento de análise que pretenda reproduzir a realidade, mas tão somente um instrumento que procura dotar a descrição da realidade com meios de expressão coerentes e precisos. Com estes elementos, Julian Freund encerra as suas colocações a respeito do tipo ideal ou os esforços de esclarecimento do papel do tipo ideal na construção do pensamento weberiano. Espero que tenham gostado da discussão. Como sempre, encaminhem suas considerações positivas ou negativas, uma vez que, fazendo isso, cada vez mais vocês contribuem para que o nosso trabalho seja melhorado e que, desta maneira, eu possa contribuir, ainda que de uma maneira bastante pequena, com a formação das jovens gerações de estudantes e também, por que não, das jovens gerações de pesquisadores que muitas vezes têm dificuldade de compreender um pouco os textos mais clássicos. Até uma próxima.